Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Dando sequência aqui na questão das parábolas, estamos aqui hoje para falar sobre a parábola do grão de mostarda. Essa é uma parábola muito curta, muito legal de você... acho que não tem ninguém que nunca ouviu falar sobre ela. Mas algo muito interessante nessa parábola, porque ela vem em sequência, ela também está escrita em Mateus, Marcos e Lucas. E lá em Mateus, ela vem escrita em sequência a parábola do semeador, depois tem a do joio e do trigo, aí cai no grão de mostarda. Isso traz uma verdade muito esplêndida, assim. Por que eu digo esplêndida? Porque essa vem uma questão de parábolas, que são parábolas da oposição do reino, onde o Senhor Jesus vem nos trazendo como se fossem os inimigos do reino. Então ele trouxe uma sequência dessas parábolas. Como a gente viu, vamos refrescar a memória, na parábola do semeador, lá ele falava sobre os 4 tipos de solo, de coração, que são o nosso coração, o coração do homem, e como a palavra de Deus encontrava esses solos. Mas ele coloca os desafios que prejudicam essa semente germinar. Lembra que no primeiro solo duro tinha as aves, e essas aves eram o inimigo que roubava essa semente, a palavra de Deus? A outra, o solo era raso, as raízes não se aprofundavam. A outra tinha espinhos, que por mais que a planta crescesse, não conseguia frutificar, que são as coisas dessa vida que sufocam a gente, que sufocam a palavra de Deus em nós. Então, dando sequência nesses inimigos do reino, o Senhor Jesus, para a mesma multidão que estava lá, de campesinos, de agricultores, ele chegou com essa parábola para a gente, a parábola do grão de mostarda. Essa vale a pena ler, que é bem curtinha. E diz assim: é semelhante o reino de Deus. Ao que compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que o homem, tomando-a, lançou à sua horta, e cresceu e fez uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Pronto. Algo me chamou a atenção nessa parábola, que eu achei que conhecia essa parábola. Até o momento quando eu fui ler mais a fundo ela. Porque chegou um momento da minha vida que eu tive um pé de mostarda em casa. E quando eu cheguei para semear, como esse homem dessa parábola semeou na sua horta, meu pé de mostarda não virou uma grande árvore. Virou como se fosse um pé de alface, assim. Eu falei assim, tá, na época eu entendi, mas voltando agora a visitar as escrituras, quando eu passo assim, e se tornou uma grande árvore, isso colocou uma pulga atrás da orelha, assim, mas por que Jesus estava querendo dizer isso? Que contexto que ele estava apresentando isso? Porque lembrando que as parábolas, ela permeia um contexto da multidão. Então as pessoas, obviamente, era para entender o que Jesus estava dizendo. Então, vamos analisar o contexto. Vamos lá para o Mediterrâneo, vamos para aquela região. Será que tem uma mostarda de árvore? Nós não encontramos também. Eu fui procurando vídeos e eu achei. É como se fosse um pé de almeirão, um pé de mostarda. Só que ele dá um pêndulo, onde ele vai soltar as sementes, que chega no máximo a 1,5 m de altura. E a parábola nos diz que as aves fazem ninhos nos seus galhos. Eu falei, gente, não pode. Não tem como uma ave fazer um ninho em um pêndulo, não é? Vocês concordam comigo? Então, qual que é a realidade? Colocando dentro do contexto dessas parábolas de oposição ao reino, eu começo a interpretar dessa forma, utilizando desses próprios elementos da parábola do semeador. Então, vamos começar pelo grão de mostarda. O pequeno grão de mostarda é algo muito comum utilizado entre os judeus para explicações de coisas pequenas. Há algumas versões em outros evangelhos que diz que é a menor semente de todas. Hoje sabemos que não é, mas a Bíblia ela não veio para trazer verdades científicas, mas sim exemplificações. No meio deles, ali era a menor semente. Ali era o exemplo de coisa pequena. É pequeno quanto? Quanto um grão de mostarda. Então é uma coisa muito pequena. E Jesus está dizendo, o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pega e lança na horta. E cresce e se transforma numa árvore frondosa, bonita, imensa, gigante. Então, o que a gente está entendendo aqui? Eu acho que Jesus ele vai trazer um paralelo lá de Ezequiel e de Daniel 4 também. Porque lá ele menciona, toda vez que traz no Velho Testamento a questão de árvores, normalmente é um cedro bonito, grande, onde os animais se rodeiam, descansam sua sombra e tal. Normalmente, nesse contexto que ele traz, são reis que estão em decadência. São reis que estão longe do Senhor, que deixaram ser inflados por seu ego, estão distantes do Senhor, cheios de si mesmo, estão em si mesmados. Então o reino está tão grande, tão bonito, mas tão cheio de si, que no final sempre dessas aplicações, dessas analogias que eles fazem lá pelos profetas, essa árvore é quebrada, é rompida. Porque o reino dos céus é que tem que prevalecer sobre esses reinos. É Deus quem prevalece. Então, toda vez que o homem chega a ser inflado pelo seu próprio ego, sobre
você mesmo sobre as tentações, coisas corriqueiras, achando que você consegue caminhar com suas próprias pernas, é essa árvore frondosa. Então, o reino dos céus é uma pequena semente que é plantada. E ao invés de nascer uma simples hortaliça, que é algo normal, nasce uma grande árvore. O Senhor está dizendo aqui que pode entrar a anormalidade. Quando a gente entra, a palavra de Deus germina em nós, e nós estamos caminhando no Evangelho, é muito comum, numa vida de igreja, a gente querer começar a caminhar com as nossas próprias pernas. A gente ficar cheio de si, ego, subir, nos inflarmos. Ah, Deus revela tal coisa para mim. Você começar a se achar sobre os irmãos, organizações de igreja, coisas monstruosas, coisas que não efetivamente refletem o reino dos céus. Mas Jesus está dizendo que mesmo assim, uma pequena coisa, uma semente do Evangelho, pode se transformar numa coisa tão anômala, grande, gigante, por conta do homem. Sabe? Isso ele está trazendo. Assim será o reino dos céus. E aqui ele ainda continua. Essa árvore é tão grande que as aves dos céus se aninham nesses galhos. Lembra na parábola do semeador quem eram as aves? As aves, Jesus disse que é o próprio diabo. É o inimigo, é o mal. Então, quando a gente fica tão ensimesmado, tão cheio de si dentro do reino, o inimigo, nós servimos de abrigo para o inimigo dentro do reino. Olha que coisa perigosa. Olha o alerta que Jesus nos está trazendo. Uma coisa que era para ser tão simples, como um grão de mostarda, e seguir o fluxo normal, se torna algo monstruoso, onde o inimigo faz o seu ninho. Isso aqui era um alerta. Lembra, essa é uma sequência de parábolas dos inimigos do reino, da oposição do reino. Então vamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque se o Senhor Jesus nos está alertando sobre isso, que assim será o reino dos céus, então é algo para a gente tomar muito cuidado, para não querer se achar mais que os outros, não se achar superior a qualquer um ou como qualquer coisa, e sermos dependentes do Senhor. Que o sangue de Jesus seja o filtro nas nossas vidas, sobre tudo que fazemos, sobre aquilo que pregamos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos viveres. Porque se a misericórdia do Senhor não nos acompanhar, o que seremos de nós? Muito cuidado para não estarmos aninhando o inimigo debaixo dos nossos galhos. Amém? Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade.